Mari, você fecha, por favor, a porta? Nossa, tá né? Bom dia, gente. Ó, eu queria falar para vocês que o que aconteceu ontem, eu infelizmente, gente, depois eu percebi não, né? Sara que percebeu e me avisou que eu tinha colocado o aviso dizendo que o plantão seria quarta-feira, dia 17. Oi, Anthony. Só que dia 17 foi ontem, né? Oi, Sara. Oi, Duda. Então, eu acabei confundindo, gente, as datas. Só que é o que eu fiz? Do quê? Do plantão ontem, Antônio. Ah. Aí, o que eu fiz? Eu dei o plantão depois para as pessoas que entraram e subi lá no YouTube. Então, vocês podem assistir para tirar as dúvidas. Né? E eu lá no plantão, ó, e eu disse, nossa, esses meninos, nenhum aluno. E eu esperei sentada lá. Depois eu disse, nossa. Não, mas a Pro disse quarta. Então, aí o problema foi esse, porque eu coloquei quarta, dia 17. Só que dia 17 Oxi. não era quarta, era terça, que foi ontem, entendeu? Aí eu confundi tudo. Pedro. Mas aí eu subi lá no YouTube e vocês podem assistir. Eu tô sim, o que tem? É que eu fiz exame de sangue. Ó, nós vamos terminar a última página que tem o CA, que é a página 37 e 38, para a gente finalizar. O CA. E esse assunto aqui, Arthur, vamos começar? Marcadores temporais e espaciais. Chupraco. Isso. Nicole, a partir de agora, zero a conversa. Todo mundo, página 37 do CA. Vamos ver. Ainda bem que eu já tô. Esse assunto aqui ele é bem simples, é marcadores temporais e espaciais. Temporais de tempo, espaciais de espaço, de lugar. Então, geralmente, nossos textos que são narrativos, geralmente eles são narrativos e descritivos. E nessa descrição entra a descrição tanto do tempo quanto do espaço, que são muito importantes para levar o leitor para dentro da história. Então, quando você lê uma história que você não conhece os personagens, que tudo é novo, ele começa a fazer aí uma descrição dos personagens, mas também do espaço. Por exemplo, quando você lê um conto de fadas, ele começa, era uma vez numa floresta, era uma vez num castelo. Num castelo, era uma vez na cidade. Perfeito. Ele começa a descrever os lugares onde se passam os fatos. Então, aqui nós temos dois exemplos, ó. O primeiro exemplo tem Naquela manhã o sol brilhou forte. Isso.
Então, naquela manhã é o marcador de tempo, marcador temporal, e no outro, no Brasil, há muitas riquezas naturais, no Brasil vai ser o marcador espacial. Temporal, espacial. Ó, na primeira questão, ele pede para você encontrar os marcadores nesses períodos e depois você vai classificar. Então, vamos fazer assim: vocês só circulem na frase ou podem sublinhar na frase e na linha vocês coloquem marcador temporal ou marcador espacial, tá? Então, letra A temos: é importante que todos cheguem às 19 horas. Cheguem às marcador temporal. O marcador temporal vai ser às 19 horas. Vou ajudar nesse, hein? Às 19 horas. Aí eu vou colocar o que na linha? Marcador temporal ou espacial? Temporal. Isso, você coloca marcador temporal. São duas palavras só, ainda quer abreviar duas palavras? Ali é outro assunto, é outra história. Não foi? Marcador temporal. Vamos para a letra B. Naquela manhã, tudo se resolveu rapidamente. Naquela manhã, marcador temporal. Marcador temporal. Tava na cara. Agora vocês vão fazer sozinhos todas as outras letras. Um tempinho para vocês fazerem e eu pergunto já já o que vocês responderam. Só lembrando vocês que amanhã é o dia da apresentação da VA2, e aí eu já recebi alguns arquivos lá no meu CLESAP. Ô, Pro, então, pode mandar, tipo, PowerPoint pelo e-mail e pelo WhatsApp? Então, você pode mandar só no CLESAP. Se conseguir só no CLESAP, tudo bem. Se não conseguir no CLESAP, manda por e-mail. Aí só me avisa lá no CLESAP. Pro, mandei para o seu e-mail o meu slide. Porque eu abro o e-mail da escola muito pouco. Aí, Tudo bem. para lá, aí me avisem. Ô, Sora, Oi. mas tipo assim, a gente só vai te mandar pra quando for a apresentação você colocar pra gente, né? Também eu quero fazer a correção, né? Ver se o slide ficou legal ou não. Eu preciso ter esse material antes de vocês apresentarem. Achei que, tipo, como era uma apresentação, achei que não era pra mandar, mas eu vou mandar hoje pra você o meu. Vou fazer já aqui a chamada. Luiz, para não ficar trocando de tela, ou os colegas respondem, ou se não responder, me avise se o colega está ou não na sala, por favor. Então vamos lá. A Alice já está aí, Alice Matos. Andrei já entrou, Antônio entrou, Arthur também, Diego ainda não, né? Gabi já, Giovana não, Júlia já entrou, João Pedro está aí, Kleber não, Larissa está aqui, Laura, Livia entrou, Luiz, Duda, Miguel, Nicole, Ricardo, Sara e Vinícius. Eu tô aqui. Ah, tá, Giovana. Deixa eu corrigir. Essa última pessoa que entrou aí, eu acho que tá se conectando ainda, porque tá com a câmera de... Ah, tá.
Habilitem a câmera, por favor, viu, gente? Vocês não podem ficar na aula com a câmera desabilitada, senão vocês vão ficar com falta. Ô, Sora, Oi. eu posso ficar com a câmera assim e às vezes eu fico aparecendo na câmera porque eu tô no celular e eu não tenho como deixar ele pra minha cara. Hein, Sora? É, mais ou menos. Tem que ver. Mas às vezes eu boto a cara assim, ó, pra mostrar que eu tô aqui. Pode deixar assim? Olha. Já conseguiram terminar, gente? Ô, Pro, eu tô na G ainda. Tá. Então termine que eu já vou começar a correção. Oi, Jé, bom dia. Tá bom. Como, Ricardo? Só um de casa? Hoje? Não, hoje não. Essa não foi isso, não. Ah, não, é a que a gente está fazendo agora. Marcador temporal, espacial e revisão. Vamos lá. João Pedro. Vamos. Responde aí a letra C pra gente, João Pedro. A letra. Tá. Oi. Letra C, responde aí pra gente. Onde é que está o marcador e ele é de tempo ou é de espaço? Ok. Posso ler primeiro e depois responder? Oi? Posso ler a C e depois falar? Isso, perfeito. Em São Paulo, o trânsito é muito intenso. O marcador é... Putz. Em São Paulo, Sora. Você fez, João Pedro? Fiz. Mas essa daí eu fiquei com dúvida, porque não tem nenhum ou minuto, entendeu? Essa daí não teve. E Aí eu aí, fiquei isso com está dúvida nessa. marcador de tempo ou de espaço? Esse é marcador de espaço, porque não tem nenhum marcador de tempo. Ok. Ok? Giovana, foi acidental aí Ah. a mãozinha ou você quer fazer alguma pergunta mesmo? Ô, Pro, posso responder a D? Responde, Antônia D. Eu encontrei meus amigos em uma praia de Pernambuco. Hum. Em uma praia de Pernambuco, marcador espacial. É. Que menino esperto. Vamos fazer assim, ó. Peraí. Eu vou botar aqui de novo e eu vou colocar verde se for de. Ah, marcador de temporal e amarelo para marcador especial. Verde se for temporal e amarelo para espacial. Os próximos dois, né? Responde letra E pra gente. Na semana passada é marcador de tempo, temporal. Perfeito. Na semana passada, marcador de tempo. Deixa eu falar de novo. Luiz, responde letra F. A economia do país estava mais equilibrada no ano passado. Eu coloquei marcador temporal no ano passado. Perfeito, temporal no ano passado. Gabi, responde letra G.
Gabriele, estou esperando você responder a letra G. Responde pelo chat. Pois é, pode O que responder. vai mudar? Você falou que seu microfone está quebrado? Pode responder no chat. Eu leio aqui e vejo se a resposta está certa. É sobre o trabalho, Arthur Zé Mandu. Deve ter errado na hora de colocar no trabalho dele. Gabi colocou que artistas internacionais, não é, Gabi? Não é. É no evento, marcador espacial. Evento, marcador espacial. Posso fazer H? Olha aí, Giovana. Ah, tá. A Giovana já respondeu, não foi? Deixa eu pegar outra pessoa de casa. Andrei, Eu não respondi. Andrei. Vocês podem me esperar, você sempre participa, minha gente. Eu não posso perguntar alguém que está em casa, não? Calma. Andrei, letra H, Andrei. Vê aí qual é o marcador e me diz se ele é espacial ou se é temporal. Bem fácil. Só que não é só no parque, tem mais coisa do que só no parque. É no No Parque da Cidade. cidade. E é um Marcador espacial. marcador espacial. Pelo menos acertei tudo. Ok, Andrei, isso mesmo. Ô, Vamos prof, agora para a página 38. Oi, Antônio. por que você pintou no evento de temporal? Oi? No evento, você pintou de temporal, amarelo. Ah, foi? Foi. Verdade, é verde. Ô, minha gente. Espera aí, eu tô confuso. Tava certo. Não, mas e o H? Ah, então é a H que tá equivocada. Aí eu errei. Vamos lá. Mas eu acertei. Segunda Na escrita. questão, ele pede para que você leia os títulos de algumas notícias a seguir e transcreva os marcadores espaciais. Ele já falou que tudo aí é espacial. E vocês vão ter que escrever na linha quais são esses marcadores que estão presentes nos títulos de notícias. Então, ó, mais um tempinho para vocês fazerem a segunda questão. E eu vou perguntar já já quais são os marcadores que estão em cada notícia. Geralmente, eles sempre sinalizam no título essa ideia de tempo, porque a notícia tem a ideia de que é algo novo, né? Notícia é novo, é de novidade. Então, é preciso colocar aí essa novidade é de quando. Então, vejam aí, da letra A até a letra G, quais são esses marcadores espaciais. Na verdade, aqui fala espaciais, né? Mas também nos títulos da notícia eles falam de tempo. E é claro que se eu sei que aconteceu algo, eu tenho que saber onde essa coisa aconteceu. Aham. Tem um acidente onde? Porque aí, dependendo, pode atrapalhar o meu trajeto para o trabalho. É espacial.
Professora, Oi, posso ir ao banheiro rapidinho? pode. Gente, eu falei para alguns, talvez eu acho que nem todos estavam ainda quando eu dei o recado, que Aham. o nosso plantão foi ontem e eu subi o vídeo do plantão lá no YouTube, então vocês podem assistir para revisar também. Mas eu também hoje peguei aqui algumas questões para a gente responder dos assuntos que eu achei que ficaram com mais dificuldade, que é o assunto dos pretéritos e sobre os porquês. Então, a gente vai ver aqui um pouco. E vou falar também um pouquinho sobre concordância verbal. Acho que está faltando um pouquinho da questão da concordância. Principalmente porque vou fazer assim hoje com vocês, porque eu passei a parte do CA de concordância verbal, eu passei para casa. E nós acabamos não corrigindo muita coisa. Então, eu vou fazer o que hoje com vocês? A gente corrige a parte do CA de concordância verbal, porque eu acho que vai fazer vocês tirarem algumas dúvidas, tá? Sim. E aí, já conseguiram encontrar todos os marcadores espaciais Ô, Pro, eu só não consegui achar a da D. da D? Tem aí o nome de um lugar. Caraca, eu acho que é o que tem mais nas questões. Eles pediram, eu vou perguntar, já que eu perguntei mais ao pessoal de casa. A questão 1, eu vou perguntar a questão 2 mais que os que estão aqui. Aí, Larissa, a letra A, qual é o marcador espacial? Oi? Não. Em São Paulo. Letra A é em São Paulo. Em São Paulo. Porque aqui ele não está falando, Larissa tem até uma lógica aqui, mas ele não está falando do show, o evento. Ele está falando de ver a apresentação. Vejam mais apresentações com brasileiros. Esse show aqui, se você for olhar a palavra show, é uma palavra de origem inglesa, né? E significa apresentação, mostrar. Letra B, Vinícius, qual é o marcador espacial que nós temos aí? Na Zona Leste. Espacial está falando de lugar, gente. Espacial é lugar. Então, aqui, a única informação sobre lugar que eu tenho é na Zona Leste. Letra C, Arthur. Perfeito. No pavilhão da Bienal. Nicole, letra D. A aldeia. Certamente que sim. Porque ele fala, ó, volta à aldeia. Você está falando aí do lugar. Ricardo, letra E. Letra E. Em Curitiba. É em Curitiba. Laura, letra F. No Brasil. E a letra G, gente. No Rio. Perfeito. Tá muito fácil agora. Vamos agora para a última. Essa aqui é a parte de criação. Ele pede para que você já veja a frase que ele apresenta e acrescente um marcador que pode ser de tempo ou pode ser de espaço. Tá? Então, pode ser um dos dois. Você pode ainda acrescentar os dois, se der na frase, não tem problema. Oi? Como assim? Não? Ah, tá. Pode. Vocês precisam praticar muito escrita. Vocês erram muita bobagem ainda.
Nessa questão 3 não é só para colocar a palavra que vai acrescentar, não, gente. Eu quero que escreva a frase. Reescreva e colocando uma palavra. Vocês do sexto ano ainda erram muita coisa que é muito fácil. Então, a gente só aprende essas coisas se vocês praticarem. Então, larga a preguiça aí para a gente conseguir um bom resultado. Tem gente no sexto ano que já escreve muito bem, mas tem gente que precisa ainda praticar bastante. E aí a preguiça, ela é inimiga da perfeição, hein? A pressa e a preguiça. Porque se a pessoa tem preguiça, ela não vai ter pressa nunca. Vocês vão aprender muita coisa, hein? Eu tinha uma professora na faculdade, para vocês entenderem, que eu dou aula sentada hoje por causa do computador e do momento, né? Mas quando a aula é presencial, totalmente presencial, eu não dou aula sentada. Mas aí eu tinha aula com essa professora de português, eu acho que ela dava umas 4 aulas seguidas no dia. E ela chegava com uma ficha enorme, eu acho que na época era sobre os porquês que a gente estava estudando. E era uma ficha com muitas, muitas frases. Ela entregou a gente, sentou e ficou lá esperando a gente terminar. E a gente passou, acho que as 4 aulas só fazendo isso. E aí, no final, ela foi e corrigiu também sentada. Não sei quem, que questão? Aí a pessoa respondia. Não sei quem, que questão? E o outro respondia. Então, a gente tem que ir para a parte do funcional, de praticar, mas o praticar de uma forma ativa. Eu tenho tempo para fazer isso, praticar de uma forma ativa. Eu tenho em casa joguinhos de língua portuguesa, muitas atividades diferentes, que se Deus quiser, quando a gente voltar para um ensino totalmente presencial, e esse coronavírus já não for o nosso maior pesadelo, a gente vai fazer muita coisa diferente. Ô, Sora, sabe o que eu ouvi numa notícia? Oi, diga aí. Falaram que fizeram uma vacina que eu acho que é 90%. Se você tomar ela, você fica com 90% de chance de não pegar corona. É tipo uma vacina do coronavírus. Sim. Vai te dar 90%, pelo que eu vi lá. Proteção, E outra coisa, Sora, no bate-papo, a Giovana falou se ela podia responder a. Não vi, Giovana. Pode sim. Daqui a pouco, quando começar a correção, você responde a. Ô, Pro, completamente a 3 é pessoal, né? Totalmente. Tá, bom saber. Vamos lá, Giovana, responde aí, letra A. O que é que você acrescentou? Como é que ficou sua nova frase? A minha frase ficou: hoje a funcionária da loja me atendeu bem. Hoje, a funcionária da loja me atendeu bem. Ela conseguiu, e ela colocou hoje e da loja, né? Um marcador espacial e um temporal. Arthur colocou a funcionária me atendeu bem no hotel, aí é o marcador temporal, espacial. Ô, Pro, eu posso falar D? Pode, Antônio, fale como é que você fez a B. Sonhei ontem que estava viajando. Ué, se fosse para a letra D, sonhei A ontem D. que estava viajando. Eu disse a D. Eu disse a D. Se tu já fosse para D, Não. ótimo. Antônio colocou ontem, Arthur aqui fez um sonho bem, bem assim, sabe? Sonhei que estava viajando para Paris. Gente, essa máscara, Nicole. Deixa eu ver aqui.
Livinha, fala aí pra gente como é que você fez a letra B, de bola, não D de dado. Livia Prats. Não, eu mandei Oi, certo. Eu coloquei a B. É a B, né, Pro? E de bola, isso. Arthur. A B eu não fiz porque ainda tô com um pouco de dúvida nesse conteúdo, nessa parte. Peraí, Arthur, como é que você fez, Livia? Esse eu não fiz. Ô, Sora, eu não sei se tá certo, mas eu botei assim, todos compreenderam com o conteúdo da aula. Não sei se tá certo. Sim, Arthur colocou da semana passada. Eu acho que da aula. Da aula também fica. Também tá certo, João. Ô, Sora, mas eu também posso botar todos compreenderam com o conteúdo de hoje. Aí fica mais certo, não fica? É. Ok. Diego, fala aqui, Diego, letra C. Letra C de coisado. Meu pai comprou um carro automático? Não, porque automático vai ser só uma característica do carro. Eu preciso de um marcador de tempo ou de espaço. Pro, deixa eu falar. C. C, letra C. C de carro. Fala, Andrei. Fala, Andrei. Só quero chamar Antônio de Andrei. Que confusão na minha mente. Anthony. Meu pai hoje comprou um carro. Ok. Uhum. Se vocês colocam um marcador, no meio da frase, como o Anthony fez, tem que colocar entre vírgulas, viu, Anthony? Tem que ficar meu pai, vírgula, hoje, vírgula, comprou um carro. Eu só não preciso de vírgula se ele vier no começo da frase, Ou no final? se ele vier no final. E se for muito longo no começo, eu preciso colocar, por exemplo, Arthur colocou no evento. Aí, se Arthur colocasse assim, no evento automobilístico, vírgula, meu pai comprou um carro. Precisaria da vírgula por quê? Porque tem muita informação no começo da E frase. só, né, no começo. Agora, se for no final, não precisa. Estão vendo aqui a letra G, colocaram assim, ó, caminhada alerta para a conscientização do autismo no Rio. Vírgula no Rio. Isso, vírgula no Rio. Por quê? Mostra que a expressão no Rio deveria estar em outro lugar da frase, só que a pessoa preferiu colocar no final. Poderia Ô, ser. Pro, e na letra F? Porque não tá separando no Brasil. Aqui porque já é o complemento. É porque assim, tem informação que ela já tem que estar ali. Como você falou a palavra hoje ela pode aparecer no começo, no final ou no meio da frase. O lugar normal para o temporal geralmente é no começo ou no final. Se eu coloco no meio, aí eu preciso colocar entre vírgulas. O de espaço, pode ser que aqui vamos ler a frase, tem assim: opção por alimentos e bebidas saudáveis muda o perfil de consumo no Brasil. Sabendo que o no Brasil está completando aí o que foi antes, então não preciso de vírgula, mas se eu coloco no começo, no Brasil, vírgula, opção por alimentos e bebidas saudáveis muda o perfil de consumo. Então a gente tem que entender se aquela expressão, onde é o lugar verdadeiro dela, e se eu mudar ela de lugar, se eu vou precisar de vírgula ou não. Letra D, Anthony já respondeu. E agora eu quero que Miguel. Posso falar a letra E? Vocês precisam, quem está com o microfone aí habilitado, desabilitar, porque ficam uns ruídos que me atrapalham vez ou outra. Miguel Lira, responda aí a letra E para a gente, por favor. Espacial.
Oi, Miguel. Espacial. Mas o que é para adicionar? Tipo, ontem visitei meus O tios. que você escreveu? Aí não é para colocar se é espacial ou temporal, não, Miguel. Preste atenção, hein? É só para colocar Senhora, posso ontem falar aí, visitei então? meus tios. É Ah. para adicionar marcador espacial ou intemporal. Não sei. Você quer adicionar aí? Ele colocou aqui, visitei meus filhos no Paraná. Ontem eu Uau! ainda. Ontem visitei meu tio. Professora, o meu eu visitei meus tios ontem de manhã. Ok, muito bom. Gente, agora eu quero que a gente. Vamos fazer assim, agora eu vou falar sobre alguns assuntos com vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. O primeiro que eu coloquei aqui foi. Eu peguei uma imagem, deixa eu só encontrar aqui a imagem. Cadê? Ô, Pro, coloca esses tipos aqui, ó, na prova, para ficar fácil. Marcadores temporais e espaciais. Só que a prova de vocês já está pronta, aí não entrou marcador espacial e temporal. Ah, não, Sora. Agora que a gente aprende uma coisa muito legal, Sora. Ah, não, Sora. Não pode nisso. É mó fácil. Vocês estão vendo essa imagem aí de casa? Estão vendo? Não. Sora, a gente tá vendo você na página do CA. Agora você parou de compartilhar a tela. É, Tá. E aí, estão vendo agora? agora sim. Agora sim. Então, ó, vocês já sabem que há 4 tipos de ortografia diferente para a palavra porquê, não é isso? Aham. Aprendemos isso. Aqui embaixo ele faz uma revisão dos porquês. Arthur, por favor, sente-se. Temos assim, ó, gente, lá embaixo, ó. Começo de frase, porquê, quando é uma pergunta, né? Porquê separado. Para uma pergunta também no meio, é porquê separado. Quando eu quero justificar, eu dou um porquê junto, eu uso porquê junto, sem acento. Quando Final de significa frase. motivo, é porquê junto com acento. E final de frase é porquê separado com acento. Quando significa por qual razão, dúvida, é porquê separado. E substituindo como é porquê junto. Mas resumindo tudo isso daqui, nós aprendemos que porquê separado sem acento é para pergunta, começo de pergunta ou no meio de uma pergunta também. Porquê junto para justificativa, para dar uma resposta. Sim. Porquê junto com acento. Antes dele tem que vir um artigo, tem que vir um o, um do, tem que vir uma palavra assim. Ele significa O porquê separado ou motivo, com assim. ou porquê. Se vier no final da frase com sinal de pontuação, tem que ser porquê separado com acento e só. Só que o que acontece? É fácil. O porquê separado sem acento é o que mais tem uso. Ele tem usos diferentes. Então, pode ser para começo de pergunta, para meio de pergunta, e às vezes pode aparecer com o sentido de pelo qual ou pela qual. Por exemplo, me diga por que você saiu. Aí pode ser, me diga o motivo pelo qual você saiu. Então, é porque separado e sem acento. Então, esse porquê separado e sem acento é o que mais tem tipos diferentes de uso, tá? Então, vamos praticar aqui. O que é que eu quero que vocês façam? Nós vamos de número por número e eu quero que quem estiver em casa use o chat para responder. Então, ó, primeira frase eu vou mostrar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver completo, aqui para a sala tá com o nomezinho em cima, mas eu vou aumentar. Deixa eu ver aqui se vai. Aqui, ó. Então, Pro, a segunda tá com 12. mas sem problema não, é 2. Tá meio confuso, né? Tá 1, 12.
Eu acho que isso aqui era para 12, 4, 5, 6. Do nada, pulou 3. A pessoa está mais atrapalhada do que eu com números, datas e tudo mais. Bora lá, em vez de ficar conversando aí, Arthur, não é hora, não quero, pare, A gente já stop, finish. Pro, já mandei no chat mais 4 pessoas. Vou abrir daqui a pouco o chat, mas agora que as pessoas daqui também, ó, esse porquê aí primeiro. Qual é o porquê para usar? Pode falar. Vou olhar, 7 pessoas aqui já colocaram novas, separado, sem acento. Certíssimo, quem respondeu. Estou vendo aqui a maioria, todo mundo que respondeu no chat respondeu certo. Muito bem. Então, ó, Como que a gente é bom? começo de pergunta, por que separado sem acento? Vamos agora para 12. Gostaria de saber, você não foi. Gostaria de saber por que você não foi. Eu também queria Junto saber. sem acento é para dar explicação. Aqui tem alguma explicação? Ele está querendo saber. E no chat... Não é porque junto. Ô, Sora, eu fui escrever com acento, meu celular tirou o acento. Mas não é porque junto, também não é com acento. Porque para ter acento, teria que antes ter o O, não tem o O. E aqui, vejam comigo, não parece uma pergunta, ó, gostaria de saber por que você não foi? Isso é uma pergunta. Mas só quer também. dizer, eu não gostaria de saber. Isso aqui também é uma pergunta, se chama pergunta indireta. Então, também é porque separado e sem acento. Vamos para 4. A situação se agravou porque muita gente se omitiu, eu acho. Isso, se omitiu. Eu também ia perguntar. Deixa o microfone desligado que a gente vai usar só o chat agora, gente. Você vai para fazer isso aí agora? Ô, Sora, eu coloquei porque junto sem acento. Perfeito, tá certíssimo, gente, porque junto sem acento. Vamos para 5. Dê-me ao menos um porquê para a sua atitude. Ô, Pro, Oi, Duda. eu vou sair, tá bom? Eu tenho que... Oi? A minha mãe me chama. Eu vou sair, a minha mãe pediu pra gente ficar um pouco junto e eu vou sair, tá bom? O Arthur. Deixa eu ver. Todo mundo está acertando. Os de casa estão acertando. Porque junto com acento. Por que junto com acento? Porque antes tem o um. Se na frente do espaço para você completar tiver um ou do, é porque junto com acento, tá? Um porquê, o porquê, do porquê. Não, agora que é 6. Vamos para 6 agora. Você tem coragem de perguntar por quê? Ô, professora, Oi, João. minha aula ela tá travando. Eu vou sair aqui e vou voltar, porque ela tá travando muito pra mim. Beleza. E aí, galera, qual é o porquê? Luiz acertou. Giovana acertou. Anthony acertou. Cadê o restante? Aí, E mudem aí de everyone para privately. Porque um tá Ctrl C, Ctrl V do outro. Vamos de professora, novo aí Miguel agora. foi os primeiros. Aí a gente não confia, não. A questão 7. Eu acho que faltou aqui uma interrogação, né?
O 7, gente, faltou aqui no final uma interrogação. Isso aqui é uma pergunta direta. Nicole, eu não quero conversa, Nicole, eu quero fazendo, eu quero dizendo. Não estou vendo se você está respondendo o que eu estou falando aqui. Tem poucas pessoas respondendo. E aí, 7, deixa eu ver aqui o povo, você está respondendo certo. Certo. Que povo... Doutora, eu botei um emoji com língua porque eu tô com fome. Ah, tá. Que povo inteligente. Vamos para o 8. É sim, quem não respondeu é porque separado e sem acento. Certíssimo, galera. 8. Indaguei o porquê do seu mau humor. Isso, porque junto com acento. Giovana, para o seu acento ficar em cima do E, primeiro você clica no acento, depois na letra. Não, senhora, não. O que ela tem que fazer? É que assim é só no computador. Ela vai ter que ir lá na letra E, segurar, aí vai estar lá todos os negócios com E. Aí vai estar lá o acento. Ah, ela tá pelo celular? É. Não, eu tô no computador. Pegou pelo computador. Ah, então você tem que. Hoje, já que você tá Aí no você computador. está fazendo certo, escolhendo o acento. Calma. Eu posso falar? É porque eu estou falando, vocês ficam falando, aí eu fico falando mais alto ainda. Ó, você está fazendo certo, já escolhendo o acento. Ó, tá vendo que já está o acento circunflexo. Está fazendo shift e o acento. Uhum. Aí tem que ser primeiro o acento e depois a letra, para ele poder ficar em cima. Tenta escrever agora. Deixa eu ver se vai dar certo. Também. Escreve o porquê com acento. Não dá. Não é ao mesmo tempo, não. Você clica no acento e depois você escolhe a letra. Não precisa ser ao mesmo tempo, não. Sora, mas tem uma coisa. Ô Gi, mas como você vai colocar o acento? Sim. Ó, não precisa, Giovana, clicar na letra ao mesmo tempo. Você pode escolher shift e o Mas eu não acento e cliquei ao depois mesmo tempo. Ó, se eu escrever aqui, ó, eu não preciso colocar ao mesmo tempo, não. Olha como eu estou fazendo separado, ó. Acento, depois o E. Ele fica já selecionado. O meu não. Ô Gi, Ah, tá bom. ô Gi, Deixa para lá, depois a gente ajuda a Giovana. Vamos lá. 9. Não se sabe por que tomaram tal decisão. Não está explicando nada aí. coloquei a minha, Sora. Não é junto, todo mundo está colocando junto. O Luiz acertou ali, não é com acento. É porque é separado e sem acento. Muito bem, Laura, muito bem, Livia. Por quê, gente? Ele não está justificando nada, está falando que não se sabe. Não é porque junto é para explicar alguma coisa. E aqui não está se explicando, ninguém está sabendo, então não tem explicação. Tá? Lembrem que o porquê separado sem acento é o que tem mais possibilidades de uso. Então, se não está no... Olha uma dica também de eliminação. Se não está no final da frase, se não é uma justificativa, se não tem um O, qual é o porquê que você vai usar? Separado sem acento, porque ele é o que tem mais tipos de uso. Vamos para 10º. O 10º. Não sei porquê. Quem respondeu na sala acertou. E quem está respondendo em casa também está acertando. É porque é separado com acento. Por quê, professora? Ele está onde, gente? No final da frase. Final da frase pede acentuação. Agora vamos para 11. Não julgues porque não... Cadê? Não julgues porque não te julgues. Não sei se é junto, não, Anthony. Eu botei separado.
Já vi que não é separado. Não é separado, é o junto mesmo. Aqui ele está dizendo, ó, não julgues, porque não te julgues. Está dando aí uma explicação, né? Então, junto, essa frase é meio confusa, né? Mas é o juntinho mesmo. Vamos para o próximo. Junto, sem acento. Na 11. Na 12. Creio que os porquês, mais uma vez, não vieram à luz. E aqui ainda tem que estar no plural, hein? Porque tem os. Isso, Luiz. Certo, João. Certo, Luiz. Certo, Anthony. Só faltou aí a concordância nominal, porquês. Mas é o porquê junto com acento. Muito bem, Livia. Porque Professora, mas antes tem o artigo. Professora, mas sabe por que eu acho que alguém se confundiu e não botou o S no final? Algumas pessoas no chat? Sim. Que eu acho que, tipo, eu não sei se faz muito sentido, mas no começo não tá, tipo, porquê com S, entendeu? Aí as pessoas só botam o que tá lá em cima. Mas não sei se faz sentido. Mais ou menos. A gente tem que aprender que alguns termos, eles se flexionam. Eles mudam para que haja uma combinação, para que fiquem de forma harmônica. A gente tem, aqui em São Paulo, principalmente, eu ouço muito a falta da concordância nominal. É os meninos, em vez de falar os meninos. Entendeu? Então a gente tem que ter, cuidado. Vamos lá. Tem sotaque também, senhora, que fala homem em vez de homem. Letra, cadê número, né? Aqui são números. Vamos para o 13. Não é fácil encontrar o porquê de toda essa confusão. Não é fácil encontrar o porquê. É porque... O que é que tem antes do espaço? O que é que está vindo antes do espaço aí, para a gente completar? O O. Se tem O antes, é porque junto com acento. Eu vou escolher agora só mais duas aqui para a gente terminar. Vamos responder a 19 e a 22. 19, primeiro 19. Na pronúncia é a mesma coisa, que são palavras homófonas. Vocês já perceberam que se você falar aqui o porquê, a pessoa não sabe a diferença deles, porque eles têm o mesmo som, são palavras, a gente chama de homófonas. Quem respondeu acertou, quem respondeu na sala também acertou, é porque separado e sem acento. Agora vamos para 22. 22. Muito bem, Livia. Não, Livia, não sei o que foi isso, o quadradinho que apareceu. Tá faltando uma coisinha só, Livia, não sei porquê. Esse porquê aqui, gente, é separado com acento. Muito bem. Deixa eu parar aqui agora. Já fiz. Já fiz? Ô, senhora, olha o meu porquê. Estão conseguindo ver aqui a página? Que está em casa? Sim. Pronto, Sim. ó. Aqui eu coloquei 3 frases diferentes. E o verbo se repete, que é parabenizar. O verbo é parabenizar. Só que aí são pretéritos diferentes. Vamos tentar lembrar. O pretérito perfeito, ele sinaliza que a ação foi o quê? No pretérito perfeito. Aprovei uma ação finalizada no passado?
Uma ação realizada no passado, só que ela aconteceu uma vez ou várias vezes? Uma vez. Uma vez. Então, o pretérito perfeito, uma vez. Já o pretérito imperfeito é o contrário do perfeito, ó. Perfeito e imperfeito. É mais de uma vez. E o que é o pretérito mais que perfeito? Uma ação antes da outra. Então, vamos ver. Letra A tem assim, todas as vezes em que havia, parabenizava. Então, aqui temos o quê? Pretérito imperfeito, perfeito ou mais que perfeito? Imperfeito. Imperfeito. Muito bem. Porque, ó, ele mostra aqui que sempre que via, então via várias vezes, e ele parabenizava também várias vezes. Muito bem. Anthony, chat só para participar da aula, tá bom? Segundo, temos assim, todas as vezes em que a vi, parabenizei. Perfeito, porque aqui mostra uma ação que era pontual, uma vez. Ele coloca aí todas as vezes em que a vi, só que aí, ó, olha a diferença de vi para via, né? E o último, eu a parabenizara e a festa acabou. O mais que perfeito, que é parabenizara. Agora, parabenizara é uma coisa comum da gente falar no nosso dia a dia? Não. Como é que ficaria isso aqui mais parecido com o dia a dia da gente? Perfeito, Larissa. Ficaria, eu tinha a parabenizado. Aí fica mais com a cara de coisa que a gente fala no nosso dia a dia. Então, o que é que eu preciso fazer para não me confundir mais com os pretéritos? É colocar na sua mente que o pretérito perfeito é uma ação que aconteceu uma vez e se encerrou no passado. Pretérito imperfeito, ele é o contrário do perfeito. Se o perfeito aconteceu uma vez, o imperfeito aconteceu muitas vezes, mais de uma vez. E o mais que perfeito é quando uma ação acontece antes da outra. Se vocês entenderem isso, vocês vão tirar de letra lá na prova, tá? Vamos agora falar um pouquinho de... Deixa eu ver se eu coloquei uma outra coisa. Não, acho que foi isso mesmo. Ó. E a minha aula não acabou? Ó, outra coisa. Sora, não tá compartilhando. Eu estava aqui procurando se tinha outra coisa, mas agora eu vou mostrar para vocês, vou voltar para o livro, para o CA, lá no comecinho do CA, que era sobre concordância verbal. Por quê? Ontem eu fiz isso com o pessoal que estava no plantão e eu quero ver se vocês lembram. Qual é a regra geral de concordância verbal? Então, concordar com o núcleo. Deixa eu colocar aqui de novo no whiteboard para a gente não esquecer. É assim, ó. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Em número e pessoa. Então, isso aqui significa que quando eu pego uma frase que tem um erro de concordância, o que eu vou precisar fazer? Núcleo, mexer no núcleo. É porque tu fica fazendo ruído, Antônio, e atrapalha bem na hora que eu vou falar. Fica fazendo assim, ó. Será que danada é isso? Vê. Quando eu pego uma frase que tem erro de concordância e ela pede para você consertar a concordância, eu vou mexer no verbo ou eu vou mexer no núcleo do sujeito? O que é que se... Aqui, olha a regra. Ele fala que quem é que concorda com quem? É o verbo que concorda com o sujeito ou é o sujeito que concorda com o verbo? O verbo é que concorda com o sujeito. Então, se eu tenho que ajustar a concordância, eu vou mexer no verbo ou no sujeito? No verbo.
Então, toda vez que vocês perceberem questão de concordância, ele nunca vai mandar você mexer no sujeito. Ele vai mandar você mexer no verbo, tá? Então, por exemplo, ontem nós vimos uma questão que tinha o núcleo e um determinante, e a pessoa acabou errando na hora de fazer isso. Eu vou colocar assim, ó, o aluno, deixa eu ver, vou botar o aluno não, deixa eu pensar numa outra coisa. Num sujeito, deixa eu pensar numa expressão partitiva. A maioria dos alunos a atividade. E aí o verbo é fazer. A maioria dos alunos fazem a atividade. Fazem a atividade. Aí o que acontece? Vejam bem. Quando eu tenho uma expressão partitiva, que é a maioria, e depois eu tenho dos alunos. O que é núcleo aqui para gente? É a maioria ou é dos alunos? A maioria dos alunos. Não, o núcleo. Maioria? É maioria. O núcleo, porque aqui é a expressão partitiva. Aí na expressão partitiva, o núcleo é maioria, porque dos alunos é o determinante, é a explicação do que é a maioria. Então, quando isso aqui acontece, eu vou colocar aqui na frase, faz ou fazem? E aí? É a maioria dos alunos faz ou a maioria dos alunos fazem? Só que aí vem uma questão, que nesse tipo de concordância, as duas formas estão corretas. Por quê? Porque pode concordar com a maioria, mas também pode concordar com dos alunos. Nesse caso aqui, poderia ser a maioria dos alunos faz ou a maioria dos alunos fazem. Quando é, professora, que pode ter um tipo de concordância? Ô, Antônio, eu vou ter que falar de novo, Antônio, sobre o chat. Vamos lá? Ó, vamos lá. Eu não quero mais me atrapalhar na aula por causa de chat ou conversa paralela. Esse aqui é Sora, mas sou eu, Sora, que tô no chat. Eu ia avisar que eu tô indo pro computador. Tá, eu vou falar para vocês que hoje é o nosso último dia de aula mesmo, porque amanhã vão ser apresentações de trabalho. Então, depois da apresentação dos trabalhos, segunda-feira já começa a avaliação. Então, não tem mais tempo para tirar dúvida, não. E onde é que tem isso? Onde é que tem isso? Jéssica já mandou no WhatsApp isso? Eu acho que não é não, filha. Dia 4 de janeiro, não. Não. Não, é não. Vamos lá. Depois a gente tira essa dúvida, tá bom? Vamos voltar para a aula, senão não acaba aqui. Professora, quando é que só pode um tipo de concordância? É quando o sujeito é simples. Por exemplo, se no lugar dos alunos eu coloco ele, vai ficar ele faz ou eles fazem? Vai ficar ele faz ou ele fazem? Ele faz, porque o sujeito é simples, só tem um tipo de concordância. Se eu coloco eles, vai ficar eles fazem. Porque no sujeito simples só tem um tipo de concordância. Só que a maioria dos outros tipos quando o sujeito não é simples, eu posso usar as duas formas, no singular ou no plural. Vou parar aqui agora de compartilhar essa tela e eu quero que vocês venham comigo para o comecinho do CA. Coloquem aí de vocês no físico o comecinho do CA.
Página 3. Página 3 é o 2. 2 tem a explicação, né? Vamos aqui, bem rapidinho, pincelar, só para relembrar as coisas sobre concordância. Giovana, lê para a gente aí a concordância com o sujeito simples. A regra geral da concordância verbal define que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Isso, então ele fala aqui que a regra geral é que deve concordar com o núcleo do sujeito em número, número é singular e plural, e pessoa é primeira, segunda e terceira pessoa. Então, por exemplo, ele comprou. Professora, eu tenho aqui outro tipo de concordância, eu poderia colocar comprou numa outra forma aqui, de jeito nenhum, porque comprou tem que combinar com ele, porque aqui só tem um sujeito, sujeito simples. Então, aqui não tem como fugir dessa regra. Aí eu quero que Luiz leia para a gente aí agora com a expressão partitiva. Expressão partitiva. Parte de, a maior parte de, a maioria de, uma porção de, etc. Se o sujeito da oração for uma expressão partitiva, o verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Veja as diferenças. Exemplo, a maioria gostou do filme. Quando o sujeito é apenas uma expressão partitiva, o verbo ficará no singular. A maioria dos telespectadores gostou, gostaram do filme. Se a intenção for destacar a unidade do conjunto, o verbo ficará no singular. Porém, se a intenção for destacar os elementos que compõem o todo, o verbo ficará no plural. Então, olha o que Luiz leu. Quando a expressão partitiva só tem ela como sujeito, tem que ficar no singular. A maioria gostou. Não tem como colocar a maioria gostaram. Porque só tem a maioria. E maioria está no singular. Só que, quando na minha frase aparece a maioria dos telespectadores, a maioria está no singular, tu, e dos telespectadores está no plural. Então, pode ficar no singular ou no plural. Estão vendo aqui, já começa as duas possibilidades. Arthur, eu estou chamando muito seu nome, Arthur. Sara, lê para a gente aí esse bloquinho laranja. Queria que fosse falar disso. Lê ele todo, Pro. Sim. Um dos... Um ou uma, dois ou das, mais palavra no plural, mais o quê? Nesse caso, o verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Observe. Exemplo. O Nordeste é uma das regiões que mais sofre com a estiagem. O Nordeste é uma das regiões que mais sofrem com a estiagem. Se a intenção for descartar uma, o verbo ficaria no singular. Porém, se a intenção for descartar as regiões, o verbo ficará no plural. Então, aqui, mais uma vez, se eu tenho... Sempre é assim, ó. Se eu tenho um núcleo no singular, mas tem uma expressão ao lado dele que está no plural, então pode concordar no singular ou no plural. Coloquem isso na mente de vocês. Se o meu núcleo está no singular, mas eu tenho uma palavra ao lado dele que está no plural e está completando o sentido dele, então o verbo pode ficar no singular ou no plural. Só. Diego, lê para a gente aí, Diego, em alto e bom tom, sobre o sujeito composto. Sujeito composto. Quando o sujeito da oração for composto por mais de um núcleo, o verbo ficará no plural. Exemplo, André e Flávia participaram do mesmo torneio. Porém, se o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá ficar no plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, partiram André e Flávio no mesmo torneio. Participou André e Flávio do mesmo torneio.
Então, olha o que ele fala aqui. Se o sujeito composto estiver no começo da frase, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no plural. Mas olha o segundo exemplo. A frase começa com o verbo e não com o sujeito. O sujeito vem depois. Então, nesse caso, pode ficar no plural ou pode ficar no singular. E aí, aqui nós temos algumas questões bem rapidinho para a gente só falar. A maioria dos alunos, a maioria é uma expressão partitiva, não é isso? Depois eu tenho uma palavra, uma expressão que está no plural, certo? Então, aqui vai ficar, ele fala que é no presente, é concorda. Vai ficar concorda ou concordam? Tanto faz, minha gente. Por que tanto faz? Porque pode concordar com a maioria ou pode concordar com os alunos. Então, nessa resposta, por exemplo, você tem que colocar as duas formas. Concorda / concordam. Por quê? Porque se tem mais de uma opção, sempre que tem mais de uma opção, você não pode colocar só uma, você tem que colocar as duas, porque você está dizendo que você conhece a regra. E a regra fala que as duas formas são corretas. Oi? Ô, professor, esqueceu que a gente já fez? Não, eu sei que vocês já fizeram, eu tô só corrigindo, Antônio, porque a gente não corrigiu antes, eu estou aproveitando para que vocês lembrem das regras. Letra B, ela foi uma das defensoras que mais? A gente acabou de ver. Uma das defensoras que. Aí vai ficar, é no passado, vai ficar atuou ou atuaram? Vamos voltar aqui para a regra. Tanto faz, minha gente. O que eu falei para vocês? A única que não é tanto faz é sujeito simples. Mas os outros podem ser os dois. Então, aqui, ó, quando tem um, dois, mais palavra no plural, mais que, pode ficar no plural ou no singular. Então, letra B pode ser atuou ou atuaram. Vamos lá. Agora, aqui na letra C, nós temos, tem assim, cadê a letra C? É o verbo comparecer no pretérito perfeito, é compareceu ou compareceram. E tem assim, a reunião, o gerente e o diretor. Quem é o sujeito dessa frase? Gerente e diretor, são dois. Eles estão no começo da frase ou é o verbo que está no começo? É o verbo que está no começo. Quando o verbo fica no começo, vai ser compareceu ou compareceram? Os dois. Os dois, tá. Quando o sujeito é composto e o verbo vem primeiro, as duas formas estão corretas. Só não pode ser assim se fosse o gerente e o diretor compareceram. Se eles fossem o primeiro da frase, teria que estar no plural, mas eles não estão no começo. Quem está no começo é o verbo, então pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Letra D. Quem é o sujeito dessa frase? Sempre pontualmente no departamento. Os funcionários e os gerentes. Funcionários e gerentes. Eles estão no começo da frase? Não, é o verbo. Então, vai ser chegou ou chegaram? Os dois. Sim, os dois. Pode ser chegou ou chegaram. A mesma coisa da letra C. Letra E tem assim. Para a plateia, o professor homenageado e o orador da turma. O sujeito é o professor e o orador. São dois. Então, vai ser discursou ou discursaram? Os dois. Pode ser discursou ou discursaram, porque é a mesma coisa, ó. Sujeito composto lá no final da frase. Letra F. A maioria dos alunos. Eu tenho aqui uma expressão partitiva. Eu tenho a maioria e dos alunos. Então, vai ficar gostou ou gostaram? Os dois. Porque pode combinar com a maioria e pode combinar com dos alunos.
Vamos para a letra G. Com firmeza, o professor e o diretor. Quem é o sujeito? O professor e o diretor. Ele não diz verbo? Nossa. Com firmeza. Vamos colocar o verbo responder. Responder. Vai ficar respondeu ou responderam? Tanto faz como tanto fez. Qualquer um aí tá certo. Por quê? Porque o verbo está no começo da frase e o sujeito composto aparece no final. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa legal para a gente ver. Assim que é muito longa. Vamos para o sexto. O sexto aqui, ó. Ele pede para você encontrar o núcleo do sujeito. Aí tem muitas empresas brasileiras não realizaram testes em animais. Quem foi que não realizou testes em animais? Muitas empresas brasileiras. Qual palavra dessas três é a mais importante? Muitas ou empresas? Empresas, gente. Porque se for muitas, pode ser muitas coisas mesmo, né? Mas ele está falando de empresas. Empresas é a parte mais importante. Deixa eu ver. Ainda dá para fazer aqui bem rapidinho. O oitavo tem assim, ó, para encontrar o núcleo dos sujeitos. Por quê, professora? Porque toda vez que você for concordar o verbo, você tem que primeiro encontrar quem é o núcleo do sujeito. Esse aí é o pontapé, tá? Então tem assim, os livros de história do professor João foram guardados. O que é que foram guardados? Só os livros de história? Do professor João. Veja que sujeito enorme. Os livros de história do professor João. Tudo isso é sujeito. Mas qual é a palavra mais importante? Livros. Livros. Porque é sobre ele que eu estou falando. Poderia ser de português, poderia ser de outro professor, mas livro é a parte que não vai mudar. Então, ela é o núcleo. E lembrem que núcleo é sempre uma palavra. Se for um sujeito composto, é que pode ser mais de uma. Mas sujeito simples só tem um núcleo. Letra B. A equipe de atletas ingleses chegou à cidade para a competição. Quem foi que chegou à cidade para a competição? A equipe de atletas ingleses. Qual é a palavra mais importante aí? Equipe. Vocês podem circular o núcleo para depois passar para a linha de baixo, para a gente ser mais rápido. O notebook do aluno do sexto ano foi para o concerto. O que é que foi para o concerto? O notebook do aluno do sexto ano. Qual é a palavra mais importante? Notebook, que é sobre quem eu estou falando, sobre o que eu estou falando. Letra D. As poltronas e as cortinas do teatro eram da mesma cor. O que é que eram da mesma cor? Poltronas e cortinas. E aí vai ser poltronas e cortinas, porque eu tenho dois sujeitos, sujeito composto. Gente, ó, vou liberar vocês agora. Eu quero que vocês não esqueçam de me mandar todo o material para a apresentação de amanhã, que é a nossa VA2. E eu vou colocar para vocês lá no WhatsApp, para me mandarem as fotos da parte 2 do livro de produção de texto, que ela vai fazer parte da nota de vocês da T2, tá? Vou colocar hoje e vocês podem me mandar até dia 25, um dia antes da avaliação. Beijo no coração e até mais!